Oi, gente, bom dia. Meu nome é Adriana. Pode passar. O mais importante de mim está aqui, casada com o Mário há 32 anos. Sou mãe de 3 meninas e avó de uma neta de 5 anos. E eu sou psicóloga, tá bom? A minha formação, ela foi me permitindo, e eu brinco dizendo que a psicologia na minha vida é muito mais que uma profissão, é uma missão, é uma forma de eu me colocar no mundo, é o dom que Deus me deu e que com toda humildade eu procuro devolver. A gente serve a partir daquilo que a gente é, a gente serve a partir daquilo que a gente vive, né? Então, a minha vocação é o matrimônio. E o meu serviço é a partir do matrimônio e da minha profissão como terapeuta de casais e famílias, tá certo? Eu estou muito feliz com o convite, tenho um carinho muito grande pela obra, fiz a minha consagração à Nossa Senhora aqui, foi um momento muito importante na minha vida. Eu me consagrei à Nossa Senhora com a minha filha mais velha, que já foi miraculada pelas mãos de Nossa Senhora. Minha filha correu o risco de ficar paraplégica por causa de um nódulo, um cisto de Pavlov na medula espinhal. E ela foi curada pelas mãos de Nossa Senhora. Ela recebeu uma visualização do manto de Nossa Senhora cobrindo o aparelho de ressonância magnética e dizendo para ela que ela não precisava se preocupar. Ela já tinha feito 2 cirurgias e ia para a terceira. No exame preliminar para a terceira cirurgia, que era dentro do aparelho de ressonância magnética, Nossa Senhora cobriu todo, ela viu o aparelho todo coberto pelo manto de Nossa Senhora, e ela recebeu ela saiu do aparelho chorando. Eu fico emocionada quando eu conto essa história. Ela saiu do aparelho chorando e ela disse: mãe, Nossa Senhora me disse que eu vou ficar curada. E aí a gente, com a nossa pouca fé, a gente diz assim, que assim seja, mas o coração aflito. Ela tinha uma fístula de mais de 20 centímetros na coluna, era uma fístula visível, que era essa fístula que ela ia precisar corrigir, já pela terceira vez. E no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição, dia do aniversário da minha filha, que é Maria, ela acordou sem fístula. E ela foi liberada da terceira cirurgia. Então, assim, a gente precisa contar os milagres, porque os milagres, eles servem, na minha humilde opinião, para edificar a nossa fé, para que a gente não esqueça. Então, a minha filha, ela ficou curada. Ela deixou de fazer a terceira neurocirurgia no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição e é o dia do aniversário dela. Então, assim, com toda a humildade do mundo, eu digo para vocês que eu não posso fazer outra coisa senão servir ao povo de Deus, porque isso não é quando eu recebo um convite para vir conversar sobre conjugalidade. Vocês acham que eu estou fazendo alguma coisa por vocês. Na verdade, vocês é que estão fazendo alguma coisa por mim. Porque ao estar aqui, vocês me dão a oportunidade de devolver, de servir uma gota no oceano, mas de servir àquele que vem sendo tão importante, a razão da minha vida, e da vida da minha família. Enfim, gente, então, primeiro que tudo eu queria agradecer e dizer para vocês que eu trabalho com casais já há muitos anos e a minha paróquia de serviço é o Cristo Rei. Inclusive, eu conheço o Márcio, a Neiva, lá do Cristo Rei, Marcelo também. Marcelo tocou no casamento da minha filha, no casamento da Eduarda, depois dela ter ficado curada. A minha formação de psicologia, ela é um caminhar, Mas o que mais me encanta na psicologia é trabalhar com casais. Eu realmente acredito que trabalhar com casais é trabalhar para a gente levar
sementes de um mundo novo. Para mim, a célula da sociedade é a família e a célula da família é o casal. Vocês concordam comigo? Vocês concordam que se o casal vai mal, a família vai mal? Sim. Concordam? Certo. Vocês experimentam dificuldades como casais? Oxe, muitas, não é? Oi? É o quê? Gente, eu queria já combinar com vocês. Psicólogos, normalmente, eles escutam mais do que falam, né? Então, quando eu venho para cá, eu quero que vocês interajam comigo e que vocês façam desse momento um momento de co-construção, tá? Eu vou pedir ao Marcelo e à Priscila para a gente cantar uma música. Eu queria pedir a vocês que fechassem os olhos, tá certo? Essa música é uma música de entrega do nosso momento, tá certo? É como a gente vai se colocar nas mãos de nosso Senhor, para que Ele traga, para que Ele envie o Espírito Santo sobre mim, sobre vocês, para que o coração de vocês esteja aberto, esteja dócil à ação do Espírito Santo, para que vocês possam absorver, cada um de vocês, a mensagem desse momento, tá bom? Fechem os olhinhos para vocês poderem se interiorizar bem. Senhor, esperar teu amor depois de todos os desmandos, me aceite como sou. É loucura muito minha, Senhor, esperar com terna dor que minhas limitações faça loucura de amor. Águia não sou, meu Senhor, dela trago tão somente o olhar e também no coração a aspiração do seu voar. Quero em meu posto ficar, a fitar o sol do amor, passarinho, é o que eu sou nas mãos do meu Senhor. E quando da vida, Senhor, o sol do amor se ausentar, não vou me preocupar, porque sei, por entre as nuvens Ele está a brilhar. E em mim nascerá, Senhor, do amor a perfeita alegria.
nas mãos do Senhor, vamos conversar um pouquinho sobre a construção da conjugalidade, tá? Então, gente, só para a gente alinhar um pouco essa fala, tá? A gente precisa pensar em alguns pressupostos para falar de relacionamento conjugal. Sem eles, não dá para a gente pensar na relação conjugal. Então, quando a gente se casa, pessoal, a gente está se juntando com dois sistemas inteiros. A gente não está, a Adriana casada com o Mário. Como é teu nome? Laiane casada? Pablo. Com o Pablo. Cadê o Pablo? O Pablo. Então, quando o Pablo e a Laiane se casam, não casam só eles dois. Casa a família da Laiane com a família do Pablo. Pablo, vem cá. Tua família é parecida com a dela? Não? Diferente? Muito. E o que é que tu acha, Laiane? A tua família é parecida? Alguns princípios sim. Alguns princípios sim e outras coisas não. Então, gente, a primeira coisa é que a gente tem que entender que quando a gente se casa com outra pessoa, essa pessoa vem pra gente com todo um sistema de crenças, de valores, de jeito de funcionar, de forma de encarar a vida, de humor, de ser extrovertido, de ser introvertido, de vícios, de coisas boas e de coisas negativas. Então, a gente junta dois sistemas. Na terapia familiar sistêmica, nada é mais complexo do que o casamento. E a gente acha que é uma coisa simples. Né? Uma vez eu estava dando uma formação para os noivos lá na paróquia e eu disse, padre, estou com medo de dizer isso. Aí, diga, minha filha, porque ainda são noivos. Dá tempo de desistir se não for da vontade de Deus, que eles se casem. É melhor que eles desistam antes. Padre, acho que as pessoas vão terminar sem querer casar. Aí ele, não, minha filha, você diga, porque se tiver algum impedimento, já fala antes, que é para facilitar a vida, né, Sérgio? Eu combinei com ela me pediu e eu ia dar alguns adendos, né? Nessa palestra, na medida que fosse me lembrando. Nós tivemos um casal aqui no Instituto Nossa Senhora da Aurora, que a pessoa engravidou, ficou grávida, e ficou aquela situação, casa ou não casa, os pais querendo que casassem, né? E fomos falar com o Dom Rosalvo sobre o problema, a questão. E Dom Rosalvo explicou o seguinte, não é porque engravidou uma pessoa, que a pessoa está grávida, que tem que casar. O casamento tem que existir muito amor, muita vontade de viver junto. Existem casais que estão sendo casamentos anulados no Tribunal Eclesiástico por causa disso, porque engravida, fica grávida do primeiro filho, aí vão casar de qualquer jeito, a família casa, e depois o casamento é uma desordem, né? É um problema, um desespero. Então, nós passamos por essa situação. E outra, eu digo muito aqui no Instituto, se não existe amor, se não existe união, se não existe realmente discernimento de que tem que viver um ao lado do outro o resto da vida, porque o casamento é para o resto da vida. Não é um momento, não é um tempo, não é um período, é melhor não casar. A gente casa quando tem certeza. Então, houve esse caso, que eu, inclusive, acompanhei. E eu disse que não ia dar certo, e eu avisei que não casasse, e eu pedi que não casasse, mas se juntaram e acabou dando pior do que o que estava antes. Então, está aí a prova de que não dá certo você casar com alguém por causa de uma gravidez. Eu sei que a criança existe e a criança tem direito à vida e ele sempre vai ter um pai e uma mãe. Ele vai ter um pai e uma mãe. E é bom que esse casal que teve esse filho se una, sejam bem unidos por causa do filho, mas não para viver uma vida marital, porque não vai dar certo. É exatamente isso. Então, assim, quando a gente sabe disso, a gente já entra na relação sabendo da complexidade. Não é que seja complicado, gente. Complicação é a gente que cria, né? É apenas complexo. Por quê? Porque envolve dois sistemas diferentes, tá? E aí, um outro conceito que eu queria passar para vocês, e eu estou achando aqui, não sei,
quando eu venho falar para alguém, eu tenho um péssimo hábito de colocar muita coisa, porque eu quero aproveitar o tempo e passar muita coisa. Então, eu já vou avisando para vocês que se ficar coisa demais, a gente marca outro encontro e volta, porque mais importante do que a quantidade é a qualidade daquilo que vocês vão absorver e de como essas sementinhas vão ficar no coração de vocês e repercutir na vida prática de vocês. Porque aqui não é uma formação para o intelecto, para o cognitivo. Aqui me proponho a ser uma pessoa que traga sementes que vão encontrar ninho no coração de vocês e criar, reverberar em ações de mudança. Então, o pressuposto de, se eu sei que é muito diferente, qual é o correlato? O primeiro correlato é que eu tenho que respeitar o outro como diferente. Eu não posso querer que ele seja como eu quero que ele seja. Vocês entendem isso? Me interrompam e dialoguem, tá certo? A outra coisa que eu trouxe, pessoal, é que a escolha do cônjuge, ela está baseada em critérios conscientes, mas em critérios inconscientes. Coisas que quando você escolheu o Pablo, você nem sabia por que você estava escolhendo. Hã? Eu sabia. Pois é, mas sempre, em todas as escolhas, a gente vai ter aspectos mais conscientes e aspectos mais inconscientes. Vou explicar para vocês. O que é que acontece? Quando a gente resolve encontrar alguém que a gente fica muito apaixonado, que a gente ama muito, na mesma hora, inconscientemente, a gente está fazendo referência àquilo que a gente viveu lá na nossa família de origem, com o pai e a mãe. Aquele casal que, de alguma maneira, marcou a gente para o resto da vida. E aí diz assim, não, mas da minha casa foi tudo perfeito. Ótimo, sorte a sua. Você necessariamente, na maioria das vezes, você vai procurar alguém que repita, para te ajudar a repetir aquela história. Só que você vai casar com uma pessoa que teve uma experiência totalmente diferente, né? E ela não sabe disso. E muitas vezes você nem sabe que você está escolhendo aquela pessoa para repetir aquele padrão do seu casal de origem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu atendo um casal, atendi 2 vezes esse casal. Eles são casados há 8 anos. Eles têm um relacionamento excelente. Mas, numa tentação, ele traiu ela, certo? A forma como ela lidou com essa traição, apesar de todo o amor e de todas as boas qualidades dessa relação, ela simplesmente, ali ela fechou a porta. Não tinha perdão. Por quê? Porque na cabeça dela, um casamento é para ser perfeito. Como ela teve na casa do pai e da mãe. Então, uma pessoa que tem uma relação perfeita, que obviamente a gente sabe que não é perfeita, mas que para ela que é filha, ficou como perfeita, ela vai querer reproduzir. E o que é que o rapaz diz para ela? O que vocês acham que ele diz para ela? Além de ter pedido perdão de joelho 1000 vezes, né? Claro que você já fez. Se arrependeu. Se arrependeu demais. Hã? Não vai fazer nunca mais. Ele não é nem doido. Foi só a primeira e a última. Jamais. Mas, jamais, né? Você sabe o que é que ele diz para ela? Você não entende isso. O que é que ele diz para ela? Como é que você diz que me ama tanto e não consegue perdoar uma falha minha? Talvez ele tenha visto a mãe perdoar muito o pai, né? Ele pergunta isso. E aí, na hora que ele pergunta isso na terapia, porque eles foram para a terapia porque em casa eles não conversam assim, né? Em casa, ela simplesmente não fala. E é engraçado, porque como eles se dão muito bem e se amam muito, eles funcionam 100% em todas as outras áreas. Se vocês virem ele conversando na copa do consultório, você vai dizer, esse casal aqui veio levar alguém para a terapia e não se submeter à terapia. Né?
Mas a pergunta dele para ela é: como é que você me ama tanto e você não consegue perdoar uma falha minha? E aí a gente foi trabalhar com isso, com a possibilidade dela deixar de ter uma idealização tão grande da relação conjugal, deixar de querer que a relação dela com ele seja igual à do pai dela com a mãe dela. E é isso que a gente está trabalhando, né? Então, quando essa moça casou com esse rapaz, ela idealizou esse rapaz e disse: encontrei o meu pai. Mas ela não encontrou o pai dela. Toda vez que ela olha para ele, ela precisa enxergar ele, mas ela projeta o pai. Vocês já tiveram alguma experiência disso? Querer que o outro seja de uma forma diferente? Não olhe pra mim, não. Não, nem te vejo, Paula. Todo mundo passa por isso. Vocês acham que isso atrapalha a relação de vocês? Por quê? Hã? Porque as pessoas são diferentes. Ah, porque as pessoas são diferentes. É porque eu sempre escutei isso dos meus pais. Eles dizem assim: quando você conhecer uma pessoa que passar pela sua cabeça casamento, olhe para a família dela. Ixi, minha mãe dizia a mesma coisa. Porque você não vai casar só com ela. Isso. Você vai casar com a família. Família toda. Né? E isso foi sempre uma grande preocupação que eu tive, porque eu escutava isso desde muito novo. Sim. Né? E essa dificuldade que você está tocando agora é porque quando a gente escolhe a pessoa, entre aspas, né, para assumir uma relação, né, uma vida conjugal, você idealiza naquela pessoa realmente o que você vivenciou a sua vida toda, o exemplo que você tem da sua casa. Né? E quando você se depara com as contrariedades, entre aspas, né, as individualidades de cada um, você sofre uma decepção. E são nas mínimas coisas. Até no fato de você arrumar a sua bancada do banheiro. Isso. Ah, você sempre viveu de um jeito, agora tem duas pessoas para... Né? Isso causa alguns conflitos. Então, esse ideal que a gente imagina, quando a gente se depara de forma contrária... Com o real... Dá um susto. É. E aí que eu vejo que né, a gente já tem 15 anos de casado. Então, desses poucos anos de casado, a gente vai aprendendo que a gente tem que recuar mais do que avançar. Né? Porque quando você não recua, aí que vem esses problemas. Isso. No meu modo de ver, não é? É isso mesmo. Eu trocaria essa palavra recua por renunciar. Renúncia. Né? Mas a gente só renuncia se a gente tem consciência de que a gente precisa renunciar. E confiança. E se a gente entende o para que a gente vai renunciar. Porque senão é uma imposição. E aí o outro não renuncia, não. Né? Então eu tenho que ter consciência do eu preciso... Para que eu vou renunciar? Em nome de quê? Para construir o quê? Porque o nome da formação é construção conjugal. Nunca está pronto. Quem acha que tem muito tempo de casamento aqui? Quantos anos? 48. 48. Já está tudo certo? Já resolveu tudo? Porque eu vou fazer 33. Eu continuo construindo. Meu marido diz assim: não termina mais não da gente conversar, eles terminam. E o pior, casou com uma psicóloga, coitado. E o pior, uma terapeuta de casal. Ele bota a mão na cabeça, coitado do Mário. Né? Conhece, né? Coitado. Pois é, e assim, ó, pra sorte dele, ou infelicidade, ele tem mais 2 filhas psicólogas. Aí a terceira, a bichinha tá no 3º ano, aí ele olha pra ela e diz assim: claro, tu vai fazer o quê? Eu acho que ele tá querendo dizer assim: ô Clara, faz psicologia. Né? Como é teu nome? Neto. Neto, vem aqui. Não vou expor ninguém não, gente. Vem. Vem aqui, Neto. Ó, Neto, fica aqui. E aí, como é teu nome? Júlia, fica aqui. Ó, gente, aqui são 2 pessoas individuais. Elas não estão juntas, elas não têm um relacionamento, tá? Aqui é o sistema do Neto,
Aqui é a Júlia com o sistema dele. Quando eles se juntam, pode dar as mãos aqui pro Neto. Pronto. De 1, virou 2, tá? Agora eu quero 4 pessoas aqui. Qualquer pessoa, vem vocês 2. Mais 2. Vem mais 2. Ficam 2 aqui atrás da Júlia. Atrás da Júlia e 2 aqui atrás do Neto. Fica aqui, ó. Aqui do lado da Laiane. Pronto. Pronto. Acrescentou? Era individual, virou casal. Aqui tem família. Agora eu quero mais 8. Rapidinho, gente. Rapidinho. Levanta aí, rapidinho. Vem todo mundo logo. 4 atrás dos pais da Júlia. 4 atrás dos pais do Neto. Pode ir? Vai mais pra frente. Então aqui, ó, gente. Aqui tá a Júlia. Aqui tá o Neto. Pai e mãe da Júlia. Pai e mãe do Neto. Pode ficar mais perto daqui. Pronto. Depois vocês pedem a bênção aos pais. Aqui estão os 4. Não, vocês têm que ficar aqui, ó, atrás da. Pra cá, ó. Vem mais pra cá. Não, pra cá. Eu quero 4 aqui. 4 lá. E 4 lá. São os avós da Júlia e os avós do Neto. Vocês são os avós da Júlia e vocês 4 são os avós do Neto. E aí, o que é que vocês veem? Duas famílias diferentes. Uma multidão de gente. Os pais da Júlia estão aqui, dentro dela. Os avós da Júlia estão aqui dentro dos pais e estão aqui na Júlia. É isso que eu chamo de complexidade. Então a gente aproveita e reza aqui uma Ave Maria pela família da Júlia e do Neto, tá bom? Vamos lá, ponham as mãos. Vocês são os antepassados, vocês são a geração anterior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pode dar a bênção a eles. Deus abençoe. Pronto, podem sentar. Pronto. Vamos marcar pelo menos um churrasco essa família. Bom, então como vocês estão vendo, a gente tem um padrão de complexidade muito grande e isso chega no casal, não tem como não chegar. Algumas coisas chegam conscientemente, outras coisas chegam inconscientemente, mas todos chegam, tá bom? A gente então precisa aprender a amar o outro como legítimo outro. Ou seja, não é quem eu quero que o Mário seja, é quem o Mário é. Gente, é tão difícil. É tão difícil. Meu marido tá ficando mais velho, fica calado. E quanto mais eu for ficando mais velha, mais eu quero dialogar. E ele não quer conversar, né? Ele quer estudar, ele quer fazer a jardinagem dele, né? Então, assim, eu preciso aprender a amar o outro como ele é, não como eu projeto que ele seja. Mas isso não significa que porque eu tenho que ser amada como eu sou, eu vou cantar a Melô da Gabriela. Vocês sabem a Melô da Gabriela? Eu nasci assim. Como é? Cantei pra nós? Eu nasci assim, eu sou mesmo assim. Isso é o quê? A Melô da Gabriela? Meu amigo, se ajeite comigo e dê graças a Deus, né? Quer dizer, eu imponho ao outro os meus defeitos e o meu jeito de ser. Não é disso. Vai ter que aceitar. Né? Então, assim, uma coisa é eu respeitar que o outro é diferente de mim. Eu não posso querer que o outro seja como eu quero que ele seja. Porque isso é egoísmo e isso é ir contra Deus. Porque se Deus fez ele do jeito que ele é, qual é o direito que eu tenho de querer que ele seja diferente? Ele é filho de Deus. Deus está lá. Deus habita nele. Mas isso não significa que porque você aceita como eu sou, eu posso deitar em berço esplêndido e não melhorar. Todo mundo
mundo tem a obrigação de melhorar. E no casamento, pessoal, isso é particularmente importante. Por quê? Porque vocês são caminho de santificação para Deus, para o cônjuge de vocês. Vocês são escada de Deus para o outro. Então, vocês não podem ser pedra de tropeço. E muitas vezes, no casamento, impera o egoísmo. Eu quero que seja do meu jeito. Eu não abro mão. Pessoal, isso aí eu falei lá, Serva, no curso de noivos. Eu falei assim, ó, gente, se vocês quiserem dar um outro nome para casamento, é generosidade. Quem tem dificuldade de abrir mão das suas necessidades, dos seus desejos, dos seus prazeres, quem gosta de ser só servido, quem não aprendeu a se doar, não case. Fique solteiro e vá fazer o que você quiser pelo resto da sua vida, mas não faça isso. Nem todo mundo tem a vocação do matrimônio, não, pessoal. Eu sei que aqui todos têm. Mas eu sei também, porque eu sou terapeuta de casais, eu tenho um casal que está com 42 anos de casado. Gente, é muito difícil trabalhar com casais mais velhos, porque eles já chegam muito cristalizados nas dificuldades. Então, daqui que a gente acha uma brecha, a terapeuta pena. Né? Por quê? Porque é daquele jeito. Né? De onde é que vem a Adriana que quer que eu mude? Eu não quero que a pessoa mude. Eu não quero. Eu tenho que querer mudar. É o outro que quer mudar, porque entende que daquele jeito não está funcionando bem a relação. E o que é que as pessoas chegam no consultório servem para dizer? Doutora, é assim. Ela faz assim, assim, assim. Ela é culpada disso. Ela me cobra demais. E o outro faz a mesma coisa. A coisa mais difícil que tem é chegar um casal no consultório e dizer assim, olha, a gente está se agredindo mutuamente. E a pessoa se coloca como parte do problema. Vocês entendem? Então, o que é que eu quero? Eu quero que o outro mude. E para que eu quero que o outro mude? Para satisfazer as minhas necessidades. E eu estou disposta a mudar? Nem sempre. Né? Então, o que a gente vê é que mesmo os casais casados há muito tempo, eles têm uma resistência muito grande quando a gente fala de mudança. E aí o que eu queria assim, refletir com vocês é, pegando o exemplo do Neto e da Júlia, vocês acham que se o Neto está com alguma dificuldade, ele não impacta a Júlia? E vice-versa? Vamos pensar um exemplo aqui horroroso, que eu não desejo para ninguém. Né? Uma pessoa entrou em depressão, um do casal. Né? Vamos pensar que o Mário entrou em depressão. Dá para isolar a depressão do meu marido nele mesmo? Não dá. E se o meu marido deprimido não pede ajuda? O que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com a nossa família? Então, eu estou falando de doença mental porque é a minha praia. Mas eu posso falar de qualquer coisa. Eu posso falar de um desgaste, um câncer. Não tem como. A pessoa adoeceu, a pessoa perdeu o emprego. Como é que vai fazer? Né? Desculpa, eu gosto de falar. Ótimo. Eu gosto que falem. Bom, nessa parte aí, a gente pode até contar um pouco a nossa história. Por quê? Lá em casa nós passamos por um luto. E o luto, embora ele esteja dentro da nossa casa, mas ele age de forma individual. Sim. Em cada um. Né? Tem dias que para mim está mais leve e para ela está mais pesado. E você equalizar isso tem uma certa dificuldade, porque às vezes eu preciso entender o que ela está sentindo para que eu possa não agir de uma forma que vá piorar a situação dela. Então, às vezes eu tenho que recuar um pouco, né? Teve até uma história, uma vez, um fato engraçado, que eu cheguei, estava mais animada, aquela coisa toda, e ela estava no fundo do poço, né? Estava deitada. Então eu senti que ela não tinha conversa com ela naquele momento por conta do luto, né? Aí eu disse, não, Júlio, então eu vou te deixar aí e vou para casa dos meus pais, que é vizinho, é muro por muro, né? Aí eu peguei, saí do quarto, quando eu passei pelo meu escritório, deu aquele negócio, eu entrei no meu escritório e peguei o violão.
que é 2 terapias que eu tenho para fazer violão e montar quebra-cabeça. E quando eu peguei o violão, me surgiu uma música, eu nunca compus na minha vida, mas nesse dia surgiu uma música, né, até para Nossa Senhora. E de repente, quando eu toquei aqui, eu peguei o violão e voltei no quarto. Eu disse, olha, Júlio, que saiu da minha cabeça. O que veio agora da minha cabeça. Aí eu toquei. Quando eu toquei essa música para ela, ela disse, Neto, ficou legal, não sei o quê. Quer dizer, eu tirei ela daquele momento, daquele estado que ela estava com dificuldade. E de uma certa forma melhorou. Isso. Né? Então, assim, realmente a gente tem que entender que os momentos de cada um são distintos. Sim. E que a gente tem que saber equalizar essa situação para não poder piorar. Isso, é isso mesmo. Obrigada, Neto. É exatamente isso, né? Então, nesse momento, Neto conseguiu não se afastar, não ir para a casa dos pais, entrar no escritório e, por ação do Espírito Santo, receber uma música, uma canção, mostrar para a Júlia e aí melhorou. É sobre isso, né? Mas nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Então, assim, os desafios do casal, gente, eles vão mudando com as fases do ciclo de vida. Um casal sem filhos tem desafios, quando chega o neném é outro, quando as crianças são pequenas tem outros desafios. Então a gente tem que entender que a gente, como pessoa, cresce dentro do ciclo de vida da nossa família e vai participando das tarefas naturais. Por exemplo, quando a gente passou pela pandemia, a gente teve um estressor absurdo, né? Então, muitas pessoas adoeceram, muitas pessoas lidaram com perdas, e a família e o casal foi lidando com isso, com os recursos que tem. Então, assim, os desafios, eu falo isso, por quê? Porque as pessoas querem, casou e tá pronto. Não, gente, casou e começou. E ao passar do tempo, vai continuando os desafios, tá certo? E aí um outro pressuposto que eu trago para vocês, porque eu acredito nisso piamente, eu acredito que o casal, ele é o melhor espaço para a gente crescer enquanto pessoa. Porque é no casamento, é na relação a dois que aparece o nosso melhor e o nosso pior, né, não? Vocês têm ideia de por quê? Porque a gente convive intimamente, diariamente. A gente divide até bancada de banheiro, né? Bancada de banheiro. A gente divide cama, né? E porque tem uma alta intensidade afetiva ali. Então, é uma alta intensidade afetiva e uma alto índice de exposição. Então, aparece o nosso melhor e aparece o nosso pior. Eu acredito que ninguém me conhece melhor do que o Mário e ninguém conhece o Mário melhor do que eu. Tanto para as coisas positivas quanto para as coisas negativas, certo? Então, assim, são esses pressupostos que eu acho que isso daqui, a gente podia ficar aqui o resto do tempo, né? São dois sistemas inteiros, a gente escolhe baseado em critérios conscientes e inconscientes, a gente precisa aprender a amar o outro como ele é, mas isso não significa que o outro vai se acomodar e não crescer, e não evoluir, e não ultrapassar seus defeitos, né? Por quê? Porque a gente está aqui para crescer. Aqui é uma oportunidade de crescimento para a gente. E a gente entende que no casamento a gente tem um facilitador para o nosso crescimento, né? Assim, Deus deu aquela pessoa para ajudar a gente a evoluir. Então, eu não posso ficar parada achando que eu sou a última Coca-Cola do deserto e que eu não tenho que crescer e que eu não tenho que melhorar. Eu tenho que melhorar todos os dias, né? Os desafios mudam e o casamento é o melhor espaço para a gente crescer. Pode passar, Paulinho. E aí eu trouxe uma fala do Papa Francisco, que está lá no Amores Letícia, que é: talvez a maior missão de um homem e de uma mulher no amor seja essa, a de se tornarem um ao outro mais homem e mais mulher. Fazer crescer é ajudar o outro a moldar-se na sua própria identidade. Não sou eu que estou dizendo isso, é o Papa. Tá? Então, eu vou ajudar o Pablo a se tornar a melhor versão dele mesmo. E eu vou ajudar a Laiane a se tornar a melhor versão dela mesma. É para isso que nós somos chamados. Não é para egoisticamente querer que o outro satisfaça as minhas vontades.
É para eu ajudar o outro a ser mais outro, a ser mais homem, a ser mais mulher. Por quê? Porque eu sendo integralmente quem eu sou, eu vou conseguir ocupar o espaço e dar conta da missão que Nosso Senhor me deu. Que Ele deu só para mim. Vai ter outra psicóloga que vai falar aqui para vocês. Mas como eu, sou eu. A outra vai chegar e vai falar de outras coisas, vai dar outros, né? Então, quando a gente vai falar da contribuição do Pablo, da serva, de cada um de vocês, é individual. Então, a gente tem que ser o melhor que a gente puder ser para a gente poder cumprir a nossa missão. E qual é a nossa primeira missão? A nossa primeira missão é com o matrimônio. É um com o outro. Então, eu não posso descuidar disso. Eu não posso descuidar dessa esfera. Porque a minha vocação é o matrimônio. E dentro do matrimônio, se eu tiver tido a graça de receber filhos, a nossa família. Concordam comigo? Eu estou falando coisas estranhas? Faz sentido para vocês isso? Faz? Tá, porque assim, ó, não quero estar dizendo coisas que vocês não estejam, assim, absorvendo. Como eu falei para vocês, a minha intenção é ajudar vocês a refletirem a partir do coração de vocês. Tá? Pode passar. Então, assim, o que o Papa vem trazer para a gente é que o sacramento do matrimônio é muito mais do que uma convenção social, né? Um rito vazio, uma festa, ou só um sinal externo da união de duas pessoas, né? O matrimônio ele é um dom de santificação para cada um de nós. É um dom de santificação e de salvação. De que adianta, meu povo, eu chegar lá e dizer assim, pronto, você foi ótima. Nosso Senhor diz assim, você foi ótima, foi uma ótima cristã. Mas ele vai olhar e vai dizer, cadê Mário? Né? Ele vai dizer, cadê o Mário? Aí eu vou, peraí que eu vou já buscar. Né? Por quê? Porque é uma santificação para mim e para o meu marido, né? Então, assim, a pertença da gente, reciprocamente, pessoal, é a representação real, através do sinal sacramental, da mesma relação que Jesus tem com a igreja dele. A gente não precisava dizer mais nada. Pronto, já deu, viu, servo? Só isso mesmo. A relação conjugal, ela é a mesma relação, é do mesmo tipo de relação que Jesus Cristo tem com a igreja dele. Aí a gente vai pensar, como é que eu estou vivendo o meu sacramento do matrimônio? Então, assim, fundamentalmente, a gente precisa olhar não para o outro, humanamente falando, mas para o outro como um projeto de Deus, né? Aquele projeto de Deus na minha vida, né? Deus está presente no meu casamento, no meu marido e também na minha vida, a partir do momento em que, quando a gente diz o nosso sim, dia após dia, café após café, acordar após acordar, a gente vai se tornando uma só carne. E aí, gente, é que entra o problema, né? Para a gente sair desse individualismo de olhar para o outro como um objeto do meu prazer e olhar para o outro como presença de Deus na minha vida e eu como presença de Deus na vida do outro, para a nossa santificação, a gente precisa deixar de ser individualista. Vocês acham que o nosso mundo atual, ele reforça a generosidade ou o individualismo? Vocês vivem isso na vida de vocês? Não tem jeito. A gente vive sobre a égide do individualismo, do egoísmo. Pode passar. E aí, gente, eu trouxe esse rapaz aqui, que é um filósofo que eu gosto muito dele. É o Gilles Lipovetsky. Ele estuda a nossa sociedade, a sociedade pós-moderna. Eu não vou falar muito dele, porque não é o nosso objetivo. Mas o que é que ele diz? Que nós vivemos no reino da indiferença em massa. E se a gente estiver vivendo essa indiferença no casamento? Já pensou o que é que a gente está fazendo com o que Deus colocou para a gente como fonte de céu? Eu estou ficando indiferente. Gente, nós não somos separados do nosso cônjuge. Nós formamos um sistema.
E a nossa família, ela está em outro sistema que é a sociedade. Tá? A gente, a nossa pequena família, a grande família, mas a gente está na sociedade. A sociedade prega a indiferença. Então, olha o que é que ele diz. Que o que a gente é acostumado, o que está sendo passado para a gente, é que a autonomia deve ser particular. Sou eu fazendo as coisas para mim. Como é que isso se conjuga com a conjugalidade? A gente precisa ter muito cuidado. Por quê? Porque as mensagens que a gente recebe do mundo, elas são absurdamente contrárias à conjugalidade, à generosidade, à empatia, ao amor fraterno. E essa comunidade aqui, não é, serva? Ela está dentro da sociedade. E essa comunidade aqui, como qualquer outra comunidade, ela traz do mundo sensações, sentimentos e posturas que podem ser diametralmente opostas aos valores que a gente aprende aqui e aos valores que a gente quer pregar. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque isso daqui é o background, é o que está por trás, é a massa onde a gente está imerso. E é muito difícil fazer diferente quando a gente está nessa massa. Eu tenho uma casinha bem simples na Praia do Presídio. Passou 11 anos fechada. Agora que a gente conseguiu reorganizar. E eu tô morta de feliz com a minha casinha. Simples, lindinha. Um amor. Vermelha, linda. Pedaço de chão que Deus me deu. Ave Maria. Eu tenho 2 irmãos. Os meus 2 irmãos moram em São Paulo. E os meus 2 irmãos, eles são movidos por essa questão do mundo. Então, um deles veio para cá. E aí, assim, para não expor ninguém, eu disse para ele, venha, meu irmão, tá certo você ficar aqui em casa. Ele disse com toda a boa vontade do mundo. Ele disse, não, mas deixa eu te falar. É porque a minha esposa, ela é muito exigente com o hotel. Então, eu vou ficar no hotel tal. Aí eu olhei e disse, bom, se ela é exigente com o hotel, imagina com a minha casinha, né? Então, assim, isso para dizer para vocês que o dinheiro, o egoísmo, o status, a vaidade, a gente está o tempo todo precisando separar, como se fosse um médico não faz uma debridação, quando ele vai abrir a gente, ele separa, né? Peraí que eu vou tirar aqui um apêndice para um lado, o estômago para o outro, né? A gente precisa estar com essa visão o tempo todo. O que é que eu quero dizer para vocês? Que o mundo não ajuda a nossa santificação. A gente precisa estar em comunidade para se santificar. É na comunidade, com pessoas que estão como nós, com o mesmo objetivo, com os olhos para o alto, é que a gente consegue. E isso para o casamento também, né? Então ele fala do reino da indiferença em massa, da autonomia particular, que as pessoas elas passam a querer viver o momento atual, o aqui e o agora, o prazer a todo custo, um aumento do individualismo, né, e uma dificuldade concreta em se doar para estabelecer vínculos nutritivos. Por que tem tanta gente adoecendo? Por que tem tanta depressão no mundo? Por que tem tanto alcoolismo? Gente, essa questão do alcoolismo depois da pandemia é uma outra pandemia. Não achem que é normal beber todo dia. Não é. Não é normal beber todo dia. É assim, é uma coisa que a gente, como psicólogo, olha e diz assim, pelo amor de Deus, o que vai acontecer? Né? Então, assim, a gente precisa pensar como é que a gente vai conseguir manter uma relação de vínculo, de intimidade, de generosidade, participando de uma sociedade que prega justo o oposto. Que diz que, quero lá saber, eu vou fazer o que eu quiser. Né? Então, a gente tem que estar o tempo todo prestando atenção. Por quê? Porque senão a gente traz não um fermento bom para o nosso relacionamento. A gente traz aquele fermento que azeda a massa, que não deixa a massa crescer. É responsabilidade de cada um de nós trazer o fermento bom para a relação. Pode passar. Bom, pode passar. Então é isso, né, gente? Tá aqui essa imagem, não sei se dá para vocês verem, né? Então, são vários barquinhos dentro de um barco grande, no mar revolto,
e cada um tentando se salvar por si próprio. E aí é que a gente precisa ver que dentro desse barquinho tem outras pessoas. Tem a minha mulher, tem o meu marido, tem os meus filhos, tem aquilo que nós como casal e família representamos para as outras pessoas. Porque não se enganem, vocês são modelo. Para o sim e para o não. Vocês são modelo. Eu não estou querendo dizer com isso, gente, que vocês precisam ficar prestando atenção porque é que os outros estão achando de vocês. Não é isso. O nosso compromisso é com o nosso cônjuge e com o nosso Senhor. Mas não tenha dúvida que quando a gente opta pelo caminho que nós optamos, a gente se torna modelo. Não tenha dúvida. Né? E modelo até para receber pedrada. Vixe, modelo até para receber pedrada. Mas tudo bem. Tem uma música que diz assim, como é aquela do Fábio de Mello? Se o bom combate eu não combater, sinceramente um bom cristão não sou. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, né? É muito bonita essa música, né? Então a gente precisa entender que a gente está numa sociedade de consumo que diz pra gente que o outro serve para o seu prazer individual. E a gente, como comunidade, a gente como casal cristão, a gente como casal que está junto pelo sacramento do matrimônio, a gente tem obrigação de ter uma visão diferente da nossa postura na nossa vida. Tá? Pode passar, Paulinha. Eu queria, nesse item que ela está falando sobre família, queria entrar nesse mérito da questão. Não precisa diminuir o volume não, porque eu vou já entregar o microfone para ela. Nesse item, eu faço leitura labial. No meu aparelho falhou, só estou fazendo leitura labial agora, infelizmente. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O casamento, o Neto acabou de falar para a gente que casamento é casar com a família do outro, não foi? Ele acabou de falar. Então nós temos a mania, e eu já atendi vários casais, que casa-se, mas não casa com a família do outro. Entende? Por exemplo, eu vou me casar com fulano, mas eu vou me casar só com ele, e não vou me casar com o outro. É essa história do barquinho que ela mostrou agora. Eu vi muito isso. Não sei se... Não é? Mas eu vi muito essa história do barquinho. É um barco grande, com várias pessoas dentro, cada um tentando se salvar sozinho. E aí a gente acaba trazendo mágoa e sofrimento maior ainda para a vida da pessoa com quem a gente decidiu viver e amar. Porque eu sou um exemplo disso. Você ter um pai e uma mãe, que você tem que conviver. Eu tive que cuidar dos meus pais durante 20 anos. Durante 20 anos eu cuidei dos meus pais. E no final de um certo tempo eles foram morar comigo, porque não tinha mais como fazer. Então eu tive que assumir literalmente, foram morar comigo. Acontece isso às vezes, quando estão muito velhinhos, precisando de ajuda, a gente tem medo que maltratem, né? Que tratem mal, traz para dentro da própria casa. Eu não aconselho, mas se for o jeito, é o jeito de trazer para morar com a gente. E eu cuidei muito bem dos meus pais. Mas se o outro que conviveu comigo não aceita e não trata bem meus pais, que inferno será a minha vida? Como é que eu vou viver? Porque no final das contas, só nos restam duas palavras: meu pai e minha mãe. Eles podem ser o que forem, mas eles foram os que me deram a vida. E Deus lá do céu deu uma grande missão ao nosso pai e à nossa mãe, de nos dar a vida, de nos entretecer em seu seio, não é? Quando diz entretecer no seio da Virgem Maria, foi tecido nas entranhas de Nossa Senhora. Então, é preciso que nós saiamos daqui com essa estrutura mental e espiritual, de que a família
do meu esposo, a família da minha esposa, é também o pai e a mãe da minha esposa, o pai e a mãe do meu esposo. Porque a gente afasta, às vezes, os filhos dos pais. Eu conheço muitos casos de que o esposo não aceita os pais da esposa, rejeita terrivelmente. E isso traz uma mácula, uma dor terrível dentro do casamento e dentro da esposa. Eu conheço casos que a esposa rejeita a família do esposo. E se essa família for embora? E se perderem, os pais morrerem? E este marido ou esta esposa passou a vida inteira não indo à casa dos pais por causa da minha mulher. Não vou para a casa do meu pai por causa da minha mulher. Não vou para a casa do meu pai por causa do meu marido. Meu marido detesta meu pai, eu não vou para a casa do meu pai por causa do meu marido. E o pai um dia vai embora, ou a mãe um dia vai embora. Isso é uma dor no seu coração que não tem jeito. Você vai morrer com essa dor no peito. Eu lhe aconselho agora, neste exato momento, se estiver, eu acredito que aqui não existe isso, mas se tiver algum de vocês que rejeita os pais e as mães do seu cônjuge, eu não vou aconselhar para esse que rejeita, não. Eu não vou falar para você que rejeita. Eu vou falar para quem é o filho desse cônjuge rejeitado. Não aceite mais. Não aceite mais. Bote o pé no chão e diga: agora você vai ter que aceitar meu pai e minha mãe e tratá-los muito bem. E eu vou ter que tratar seu pai e sua mãe muito bem. Porque isso destrói o casamento. Quando você casa com uma pessoa e quer viver dentro do seu barquinho, sem dividir nada com essa pessoa e com a família dela, esse barco, mesmo estando dentro de outro, vai afundar. E todos que estão no outro barco vão subsistir, mas você vai afundar. Porque o seu barco não tem uma coisa muito importante que se chama discernimento do que deve seguir, de como deve seguir. E amor. Amor. Quem ama não rejeita. Quem ama não faz diferença. Quem ama não exige. O amor não tem limite. Amar é se deixar levar pelo sentimento infinito de amar. Entenderam? E complementando aqui o que a serva está dizendo, sistemicamente falando, quando eu rejeito o pai e a mãe da serva, só dando um exemplo, ela é composta pelo pai e a mãe. Ela veio da união da célula do pai com a célula da mãe. Dentro dela, no DNA dela, na alma, no espírito, no corpo, em cada célula, existe o pai e a mãe. Rejeitar o pai e a mãe é rejeitar a ela própria. Não é o pai e a mãe. Você rejeita o filho porque você rejeita aquele que construiu. Está dentro dela. Vai o espermatozoide e o óvulo. Quando se junta para formar o embrião, aquelas divisões celulares já está misturado. É pai e mãe ali. E pai e mãe deram origem àquele ser. Então, quando você rejeita a família, você literalmente rejeita o cônjuge. E aí, com rejeição é o oposto do amor, né? Rejeição, indiferença é o oposto do amor. Mas eu vou correr aqui, que eu tenho que já ir ali pro outro serviço. Eu trouxe isso daqui para vocês pensarem e fazerem um exercício. Isso aqui é tarefa de casa. Olha, minha veia psicóloga aqui dando tarefa de casa pro povo. Vocês vão anotar individualmente. Não precisa dizer para Adriana, nem para Paula, nem para Serva. É para você. Você é o responsável por melhorar para si, para o seu cônjuge, para a sua família, para cumprir a missão que Deus lhe deu. Onde é que eu posso crescer em empatia e generosidade? 3 itens dentro do meu casamento que eu posso melhorar. Vocês vão ver que são coisas pequenas. Às vezes é assim: Adriana, depois que tu falou isso, eu passei a mandar mensagem para minha mulher de WhatsApp. De manhã e de tarde eu mando uma mensagem. Ela ficou tão feliz
Às vezes é coisa simples, minha gente. Causa um grande estrago. E causa uma grande mudança. Às vezes é assim, eu vou fazer carinho na cabeça dela antes dela dormir. 2 minutos, minha gente. Onde é que cada um de vocês pode crescer, pode mudar, fazer pequenas mudanças para melhorar a relação de vocês? Porque se é assim, tem escrito na Bíblia, né, que quem é fiel no pouco é fiel no muito, né? Então, aquele que consegue fazer pequenas mudanças vai caminhando, vai conseguir fazer grandes mudanças, tá? Passa aí, Paulinho. Isso aqui é tarefa de casa, pode cobrar, Sérgio. E aqui são perguntas que eu vou deixar para vocês, né? Se a gente está vivendo um casamento com os valores do mundo, ou se a gente está vivendo um matrimônio como um processo de santificação baseado no sacramento que nós recebemos, que nós convidamos Deus para participar, tá? O quanto é que eu estou disponível para o meu cônjuge? Porque muitas vezes a pessoa está ali casada, mas está naquela ilha de egoísmo e de indiferença e não está agregando valor para aquela relação. Então, isso é uma coisa muito importante. Será que eu estou disponível para o meu cônjuge? Será que quando a Adriana quer conversar, o Mário vai dizer, está certo, minha filha, vamos aqui conversar? A gente faz o dever de sentar, né? Uma vez por mês a gente senta, marcado horário, de tal hora a tal hora, coloca a Bíblia, coloca o Cristo, reza, pede a Deus que abençoe a nossa oração. Então, o dever de sentar foi uma conquista da gente, desse tempo de conjugalidade, né? Tem casal que faz o dever de sentar toda semana. Diz, rapaz, aí já é a santificação plena. Não dá não para mim ainda, né? Eu tenho uma percepção realista de mim, ou eu penso que eu estou sempre certa e o outro está errado? Porque, gente, ser humano é danado para fazer isso, né? Eu estou sempre certa e o outro é a mosca do cocô do cavalo do bandido. E quando eu passo isso para o outro recebe como crítica e desvalorização. Vocês acham que uma pessoa que se sente criticada e desvalorizada na relação vai dar o melhor de si para a relação? Vai não, minha gente. Ou ele vai brigar, vai agredir, ou ele vai se afastar cada vez mais, né? Então, isso é uma reflexão. Como é que eu estou me colocando nessa relação? Eu estou disponível? Eu tenho uma percepção realista de mim? O que é que eu estou fazendo com os meus defeitinhos? O que é que eu estou fazendo com meus pontos de crescimento, de melhoria? Né? Rapaz, eu sou muito insegura. Eu sou muito ciumenta. Peraí que eu vou procurar ajuda ali de um psicólogo para entender o que é que está acontecendo. Né? Porque quem resolve o problema é Deus. Quem está do nosso lado é Deus. Mas Ele colocou pessoas na terra para serem os braços, os olhos, a boca dele para ajudar a gente. Né? Se não fosse assim, a gente não iria para o médico. Né? Consigo ouvir o que o outro diz de mim? Ou eu entendo como uma crítica? Porque, gente, o nosso cônjuge, se ele sabe falar direito comigo, eu escuto o que ele está me dizendo como o depoimento da pessoa que mais me conhece e que mais me ama. E o que ele fala de mim é ponto de edificação na minha vida. Muitas vezes os casais fazem o quê? Desqualificam a fala daquele que está dentro de casa. E às vezes numa mesa de bar ou num café, escuta exatamente a mesma coisa de um amigo, de um familiar ou de uma amiga. Já estiveram essa... Né? Então assim, rapaz, tu tá saindo demais. Tá deixando a tua família. Né? Ou então, minha irmã, você tá trabalhando demais. Né? Aí a pessoa que diz dentro de casa, como é que a gente reage? A minha filha me disse ontem, eu disse, estou tão cansada, estou mole, ontem eu trabalhei. Aí ela disse, mãe, é porque tu é um trator. Eu estou dizendo que eu estou cansada, em vez de tu me acolher, tu disse que eu sou um trator. Ela, mãe, não é isso que eu quis dizer. É porque tu trabalha muito e quando tu não tá trabalhando, aí vem a molezinha do cansaço. Eu, tá bem, mas vocês entendem? A forma como ela falou, eu disse, vale-me Deus, eu sou um trator, Primeira coisa que eu fiz, né? Mas eu tive o cuidado de perguntar assim, o que é que tu tá querendo dizer? Gente, essa frase é salvadora de casamento e de relacionamento. O que é que você está querendo dizer? Com isso.
com isso? Respira fundo. Aí pergunta, O que é mesmo que tu tá querendo dizer? Porque o que foi que ela... Cuidado pra não ser com ironia. É. Porque às vezes assim, o que é que tu tá querendo dizer com isso mesmo? Não, eu não perguntei, ai vai, eu sou trator, né? Quer dizer, eu já desqualifiquei a fala dela. E o que é que ela estava querendo me dizer? Que ela achava que eu estava trabalhando demais e que era normal eu estar cansada. Aí eu, entendi, tá certo, vou rever a minha rotina. Pronto. Então, o que é que você quer dizer com isso? Respira e pergunta o que é que você quer dizer com isso. Aí o outro vai respirar e vai pensar o que é que de verdade ele está querendo dizer com isso. Para a gente poder ter uma comunicação. A gente tem alguns slides só sobre comunicação, que são muito legais, né? Uma outra dica que eu quero dizer para vocês é que, assim, a gente nunca pode dizer que o outro é egoísta. Porque se eu digo que o Pablo, você é muito egoísta, o que é que o Pablo vai sentir? Primeiro, ele vai sentir crítica. Segundo, ele vai sentir que eu estou tendo raiva dele e ele vai se doer. Então, as pessoas não são, elas se mostram. Faz toda a diferença. Quando eu digo que você eu classifico e rotulo você. Pronto, você é egoísta para todo sempre. Você é egoísta. Quando eu digo, tá repreendido, né? Quando eu digo, engraçado, né, Pablo? Tu tá parecendo tão egoísta. É parecendo. Parecendo não significa que é. Significa que eu percebo ele desse jeito. Uma atitude naquele momento. Pronto, ali, gente, já mudou completamente a minha comunicação. Eu falei para um casal, teve um casal que disse assim, no começo da terapia, eu disse assim, escreva para mim no meu inbox do WhatsApp tudo que você quer que ela mude. E vice-versa. Aí ele mandou uma mensagem, ele falou assim, não, mas isso é muito simples. Eu só quero que ela seja mais empática. É a única coisa que eu quero, porque de resto, eu faço tudo certo desde sempre. Aí eu olhei e disse assim, parece arrogante. Parece arrogante. Aí a mulher olhou e disse, né? Yes. Aí ele disse, respirou e disse, é verdade. Parece arrogante. Eu disse, pois escreva, pense melhor, escreva para mim. Eu não quero que você escreva no grupo que a gente tem, eu quero que você escreva para mim, porque senão um dá munição pro outro e eles se atacam, né? Aí não pode, tem coisa que é só para mim. Se eu consigo falar de forma produtiva aquilo que eu quero que o outro mude. É essa coisa da comunicação que a gente sempre tem que trabalhar nos casais para melhorar esse padrão de comunicação, tá? Pode passar, Paulinha. Então, assim, tornar-se casal, gente, é uma das tarefas mais complexas e difíceis do ciclo de vida, né? Tornar-se casal implica na saída de uma posição de dependência dos pais para a gente se tornar adulto e assumir o controle da nossa própria vida, construir a vida que a gente quer, né? E a gente vai sempre estar revisitando essa história familiar para a gente ver como é que a gente pode melhorar, tá? Pode passar. É o último. O casamento requer que duas pessoas sentem e dialoguem, que renegociem uma série de questões que já tinham pensado para si individualmente, né? Ou então que trouxeram consigo dos modelos familiares. Essas questões elas vão precisar ser negociadas em conjunto a cada nova etapa do ciclo de vida. O centro do nosso desafio como casal é fazer emergir o espaço conjugal protegido e agradável para os dois. E numa relação, cotas de individualidade vão precisar ser deslocadas para o ambiente comum do casal. É aquela coisa que eu falei, o outro nome do casamento é generosidade. Se não tem capacidade de abrir mão de si, não deveria estar casado. Ou, ao constatar que está sendo individualista, que está sendo egoísta, se propor a procurar
algo ou alguém que possa ajudar nesse processo de sair de si e entrar para o outro. No dia que eu não acreditar mais que as pessoas podem mudar e melhorar, eu fecho o meu consultório. Isso para mim é uma realidade. A minha base de formação é humanista. Eu sou psicodramatista. O psicodrama foi a primeira abordagem dentro da psicologia que trouxe Deus para dentro do escopo do conceito do ser psicólogo. Então eu aprendi lá no psicodrama que todos nós temos uma centelha divina dentro de cada um de nós. A nossa religião vai dizer isso de uma forma diferente. O psicodrama diz que nós somos uma centelha divina. A igreja diz o quê? Que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? Então, no dia que eu não acreditar que a pessoa pode mudar, eu deixo de ser psicóloga. O que acontece muitas vezes é que as pessoas usam o álibi de, mas eu sempre fui assim. Isso é um álibi. Isso daí é uma desculpa para quem não quer se esforçar para melhorar, tá? Pode passar, Paulo. Pode passar, Paulinho. Acho que acabou. É isso. Agora eu queria eu queria finalizar com uma música que, para mim, é a música que eu chamo meu escudo, a minha proteção, né? Eu queria que vocês se dessem as mãos para a gente ouvir essa música, essa formação, né? E aí eu já vou me despedindo de vocês, esperando encontrar vocês em outros momentos, esperando sinceramente que algo do que eu tenha dito possa ter sido fecundo para cada um de vocês, agradecendo a acolhida e a participação de vocês, tá certo? Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Se acaso não saber que eu sou da Imaculada, se acaso não saber, tenho uma advogada, só que já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Eu me consagro bem forte. Eu me consagro a ti, Mãe de Deus e minha. Eu me consagro a ti, mestra e rainha. Se acaso não saber que eu sou da Imaculada, se acaso não saber, tenho uma advogada, só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Só quem já foi órfão sabe o valor do amor de mãe. Assim, eu me consagro. Eu me consagro À Virgem Maria. à Virgem Maria, E a São José. a São José, Para servir e amar. para servir e O amar Sagrado Coração de Jesus. a Sagrada